Continuando a falar sobre o ensino da história do Brasil, em 1837 foi criado o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. E, até que enfim, foi criada a cadeira de História Geral. Pela primeira vez, então, nós vamos ter uma disciplina oficial ensinando História Geral. A história do Brasil apareceria ocasionalmente quando estivesse relacionado com algum fato da História Geral. Foi nomeado para dar essa cadeira um jornalista chamado Justiniano José da Rocha. Era um jornalista muito capacitado, muito inteligente, e ele dava esse curso dessa cadeira, ministrava essa cadeira de História Geral. Em 1840, numa sessão do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, que tinha sido recentemente criado, o próprio jornalista reclamava da ausência, da falta que fazia um compêndio de História do Brasil, porque ele tinha sido nomeado para dar um curso de História do Brasil, de História Pátria, e para dar esse curso ele reclamava que estava tendo muito trabalho, porque ele tinha que ficar consultando fontes primárias, documentos, relatos de viajantes, tinha que fazer o próprio trabalho de historiador e não de professor, já que ele tinha que construir a história primeiro para depois expô-la aos alunos. E aí sugeriu a nomeação, a criação de um grupo de trabalho para elaborar um compêndio de História do Brasil, certo? Então ele sugeriu, vamos fazer aqui uma comissão para fazer esse compêndio, que é urgente fazer isso. Foi criada a comissão e, naturalmente, como estamos no Brasil, a comissão trabalhou um pouco e depois o trabalho foi arquivado. Então, o ministro do Império, um dos Andradas, o nome dele era Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, autorizou que fosse utilizado um livro chamado Resumo de História do Brasil. Esse Resumo de História do Brasil nada mais era do que uma tradução e adaptação, digamos assim, foi feito, o autor traduziu e ampliou um pouco um livro chamado Resumo de História do Brasil, escrito por um francês chamado Ferdinand Denis. O autor se chamava, o tradutor e ampliador dessa obra do francês Ferdinand Denis, se chamava Henrique Luiz de Menezes Bellegarde. Veja, o livro do francês é de 1825 e o Hélio Viana, que é o autor do livro que eu estou usando como base aqui para as nossas aulas, ele critica esse livro, ele fala que é um livro muito pobre, muito resumido e paciência, foi o primeiro resumo a ser utilizado aí no ensino da história do Brasil. Bem, outro livro que foi escrito mais ou menos nessa época, se eu não me engano, em 1837, foi um livro do famoso general militar brasileiro, então não me lembro se ele era general, o nome dele é José Inácio de Abreu e Lima. Ele ficou muito famoso pela participação dele nas lutas pela independência da América Espanhola. Lutou ao lado do Simão Bolívar. Bem, ele tem um livro de História do Brasil, e nesse livro de História do Brasil, se a gente vai ler lá a introdução do livro, ele diz o seguinte, olha, eu achei que fosse necessário elaborar uma obra resumida da história do Brasil, mas o meu trabalho não foi como historiador, o meu trabalho foi como colecionador de trechos de outras obras que já existem de história do Brasil. Então veja, eu vou citar para vocês agora algumas obras que foram escritas de história do Brasil antes desse período, ok? Não eram compêndios didáticos de história do Brasil, mas eram livros de história do Brasil que já existiam. O primeiro deles é a Corografia Brasílica, do padre Aires de Casal. Corografia é a descrição de um lugar, então tinha muito mais informação geográfica do que histórica, mas tinha algumas informações históricas nesse livro, que é de 1817. Outro livro também citado, que segundo o Abreu e Lima ele usou para elaborar o trabalho dele, foi o famoso livro de História do Brasil do Robert Southey,
que é um inglês. Esse livro foi escrito entre 1806 e 1819, vários volumes. Até hoje é possível encontrar. Um tempo desse eu vi o Sidney Silveira mostrando a edição que ele tem. Acho que é em 6 volumes também a dele. Ele usou também, o Abreu e Lima usou também o livro do Bellegarde, esse que é uma tradução e ampliação do livro do Ferdinand Denis, o francês, e também o História do Brasil de John Armitage. Esse livro é de 1836. O John Armitage viveu no Brasil entre 1825 entre 1828 e 1835. E esse livro de história dele, que se chama História do Brasil, fala apenas do período que vai de 1808, que é o ano da vinda da família real para o Brasil, até 1831, que é o ano da abdicação de Dom Pedro I. Tá? Então é um livro bastante rico, que retrata muitas personalidades da época, e bastante imparcial. O próprio general Abreu e Lima diz que o livro é bastante imparcial, ele não toma partido de grupos políticos e tal, faz uma apresentação bem lúcida ali daquele período da nossa história. Bem, em 1840 ainda eu imagino que foi apenas ampliado o nome da disciplina de História Geral para História Geral, Pátria, Geografia e Cronologia. E tiveram, nos anos subsequentes, alguns homens que ministraram esse curso, essa cadeira de História Geral, Pátria, Geografia e Cronologia. Quem foram esses homens? Marcelino José da Ribeira Silva Bueno. Outro que ministrou esse curso, depois do Marcelino, foi o Barão de Planitz, certo? Planitz. Esse cara era da Saxônia, uma região que depois viria a integrar o Império Alemão, e ele era naturalizado brasileiro. Tá? Ele também deu essa cadeira. João Batista Calógeras, que era um grego radicado no Brasil, também ministrou essa cadeira. E o famoso Joaquim Manuel de Macedo, autor da Moreninha. Ele também vai escrever posteriormente, já que ele considerava todos os manuais e compêndios ruins, ele vai escrever um compêndio de História do Brasil. Depois eu vou falar desse compêndio, tá certo? E por sugestão do reitor do Colégio Pedro II, nessa época, a História do Brasil era ministrada apenas no 7º ano do curso, como coroamento da História Universal. Então o aluno estudava História Universal durante vários anos, e para fechar com chave de ouro, digamos assim, para coroar o estudo da História Universal, ele estudava História do Brasil no 7º ano. Tá? Então, mais aí algumas informações para vocês sobre sobre o desenvolvimento do ensino da História do Brasil, beleza? Depois a gente fala mais sobre isso, ainda tem alguns vídeos para fazer sobre esse assunto específico.